Bom dia a todos. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas neste webinar de inteligência artificial nas entidades públicas e a preparação dos colaboradores para a transformação digital que nós estamos a viver. E antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença aqui. Eu sei que vocês têm agendas muito exigentes, mas o tema que nós vamos abordar é absolutamente crucial para o futuro da administração pública. Permitam começar com uma pergunta. Quantos de vós, no vosso trabalho diário, já se depararam com situações em que pensaram isto poderia ser mais rápido, ou eu estou farta de fazer estas tarefas, ou há aqui alguma informação que poderia ser aproveitada? Imagino que muitos de vocês estejam a afirmar com sim com a cabeça. E pois bem, é exatamente aqui que a inteligência artificial entra. Não como uma solução mágica, isto não é o Harry Potter, ela não é mágica, mas é algo que vai substituir, e também não é algo que nos vai substituir a nós, mas é algo que nos vai libertar destas tarefas repetitivas, nos vai permitir concentrar naquilo que realmente importa, que é servir melhor os cidadãos. E hoje, ao longo desta hora, vamos percorrer aqui juntos 5 grandes temas. Primeiro vamos contextualizar a transformação digital na administração pública, depois vamos falar das novas competências que são necessárias aos funcionários públicos, de seguida iremos abordar as questões fundamentais de ética e responsabilidade. Depois disso, vamos ver as aplicações concretas aqui com alguns exemplos e, por fim, vamos falar sobre como cada um de vós pode fazer aqui o seu próprio caminho no desenvolvimento nesta área. O meu objetivo aqui hoje é partilhar o meu conhecimento, despertar aqui curiosidade e desmistificar, acima de tudo, a questão da inteligência artificial. Porque, no fundo, a IA não é um bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta e, como qualquer outra ferramenta, o que importa é saber usar bem. Nós temos, nos últimos anos, posicionado como um país que aposta claramente aqui na modernização dos serviços públicos. Não estamos aqui a falar propriamente de algo que vai acontecer no futuro, já está a acontecer neste preciso momento e, se nós pensarmos bem, muita coisa mudou na última década. Há 15 anos atrás, renovar o cartão de cidadão significava deslocar-nos à conservatória, pessoalmente, esperar em filas, preencher formulários. Hoje, grande parte destes processos está digitalizado. Nós podemos marcar atendimentos online, podemos acompanhar os estados dos nossos pedidos, podemos receber notificações automáticas, mas esta é a primeira camada da transformação digital. O que nós estamos a ver agora é uma segunda vaga muito mais profunda que vai ser impulsionada pela inteligência artificial. Então, o que é realmente a IA e porquê falar de IA agora? Ora, e nós não estamos a falar de robôs, nem estamos a falar de cenários de ficção científica, estamos a falar de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiam a nossa inteligência. E tarefas como reconhecer padrões em grandes volumes de dados, compreender linguagem natural, fazer previsões baseadas em informação histórica ou mesmo otimizar processos complexos. E porquê é que isto está a acontecer agora com tanta força? Por 3 razões principais. Primeiro, nós temos dados, muitos dados. A digitalização dos últimos anos criou aqui uma quantidade imensa de informação que pode ser utilizada para treinar estes sistemas de IA. Depois temos capacidade de processamento, ou seja, os computadores que nós temos hoje são exponencialmente mais poderosos do que eram há poucos anos atrás. E por último, temos uns algoritmos cada vez mais sofisticados e acessíveis. Deixem-me dar-vos aqui alguns exemplos práticos de como é que a IA já está a ser utilizada nas nossas entidades públicas. No Instituto da Segurança Social, por exemplo, estão a ser desenvolvidos sistemas que conseguem analisar automaticamente os pedidos de apoio social. Há um cruzamento de informação de diferentes bases de dados, por forma a conseguir-se identificar situações de vulnerabilidade que de outra forma iriam passar despercebidos. Isto não significa que um algoritmo toma a decisão final, mas sim que os técnicos vão receber alertas e informação mais completa para conseguirem tomar decisões mais informadas. Na área da saúde, os hospitais já utilizam sistemas de IA para ajudar na análise de exames imagiológicos, por exemplo. Um radiologista, ao analisar uma mamografia, pode contar com um sistema que vai assinalar automaticamente áreas que merecem uma atenção especial. O médico continua a ser quem faz o diagnóstico, não vai ser substituído por uma máquina, mas tem agora uma segunda opinião tecnológica que vai aumentar a precisão e reduzir o risco dessa decisão.
Nas finanças, a autoridade tributária utiliza algoritmos de machine learning para detectar padrões que sejam anómalos, que podem indicar fraude, por exemplo. Isto permite o quê? Direcionar as inspeções de forma muito mais eficiente e focarmos os recursos humanos onde realmente eles fazem a diferença. Também temos em muitos serviços de atendimento público que já começam aqui a surgir assistentes virtuais, capazes de responder às dúvidas mais frequentes dos cidadãos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que liberta os funcionários para liderarem com situações mais complexas que, no fundo, exigem aqui empatia e juízo humano. Perdão, que ainda era este. Agora, é importante nós falarmos aqui à séria e com frontalidade sobre uma questão que está na mente de muitas pessoas. A IA vai substituir os funcionários públicos? A resposta é clara. Não de forma como muitos de vocês pensam. A IA não vem para substituir pessoas, ela vem para transformar estas funções. Pensem numa técnica administrativa que passa horas a introduzir dados num sistema, a verificar documentos, a encaminhar processos. Ora, com as ferramentas certas de IA, muitas destas tarefas podem ser automatizadas. Isto não significa que esta pessoa vai ficar sem trabalho. Significa sim que ela pode dedicar o seu tempo a tarefas mais valiosas. Isto é o quê? Atender cidadãos que têm situações complexas, resolver casos que exigem análise cuidadosa, contribuir para melhorar os próprios processos e por aqui fora. A verdade é que a IA é excelente a lidar com volumes, repetições, padrões, mas é péssima em contexto, empatia e juízo técnico. Porquê? Porque é uma máquina. E são exatamente estas últimas qualidades que fazem a diferença no serviço público, entre a máquina e a própria pessoa. É claro que a implementação de IA na administração pública tem desafios específicos e que não existem no setor privado. Há aqui a questão da equidade, ou seja, um banco pode segmentar clientes e oferecer serviços diferenciados, uma entidade pública tem de garantir que todos os cidadãos, independentemente da sua literacia digital ou da sua localização geográfica, têm acesso aos mesmos serviços com a mesma qualidade. Há aqui a questão da transparência. Quando um algoritmo apoia uma decisão que afeta a vida de um cidadão, esse cidadão tem o direito de compreender como é que essa decisão foi tomada. Isto aqui é um bocadinho mais exigente do que numa aplicação comercial. E há ainda a questão da continuidade. Os serviços públicos não podem falhar. Nós não podemos dizer a um cidadão, olha, o sistema está em baixo, volta amanhã. Isto significa que qualquer implementação de IA tem que ser extremamente sólida e tem de ter planos de contingência. Estes desafios não são impedimentos, são apenas considerações que nós temos de ter sempre presentes. A nível de novas competências para o funcionário público. Ora, vamos agora falar sobre um elefante na sala, que é que competências precisa um funcionário público para trabalhar eficazmente num ambiente onde a IA está presente? A primeira coisa importante é, não é preciso sermos informáticos, não é preciso sabermos programar, não é preciso compreendermos os algoritmos matemáticos por detrás da IA. O que nós precisamos é literacia digital e é muito diferente. O que é esta literacia digital? A literacia digital significa nós compreendermos a um nível conceptual o que a IA pode e o que a IA não pode fazer. Significa saber quando faz sentido usar uma ferramenta e quando não faz. Significa também ter um espírito crítico em relação aos resultados que a tecnologia nos ensina e nos apresenta. Deixem-me dar um exemplo prático. Imaginem que trabalham num serviço de apoio social e têm acesso a um sistema que vai prever o risco de abandono escolar. O que é que o sistema vai fazer? Vai analisar os dados da frequência, as notas, o contexto socioeconómico e vai atribuir a cada aluno uma pontuação de risco. Ora, um funcionário que tenha literacia digital adequada sabe que esta ferramenta é útil, mas também sabe que é apenas uma ferramenta, sabe que um aluno com uma pontuação baixa pode estar, na verdade, em risco porque há fatores que o sistema não consegue localizar ou captar. E sabe que um aluno com uma pontuação alta não deve ser estigmatizado porque é uma probabilidade, não uma certeza. Esta capacidade de usar a tecnologia como apoio, mas manter sempre o juízo crítico é fundamental. Depois temos a questão da competência analítica e a interpretação de dados. Ora, esta é a segunda competência, que é a nossa capacidade de trabalhar com os dados. Eu não estou a falar de nós sermos especialistas em estatísticas. Aliás, eu própria também não sou, que sou da área jurídica. Estou a falar de competências básicas, como o quê? Ler um gráfico, compreender o que é uma média e quando ela é ou não representativa, perceber aqui a diferença entre correlação e causalidade.
Um exemplo, um sistema de IA pode identificar que, num determinado município, as zonas com mais espaços verdes têm menos casos de doenças respiratórias. Ora, o que é que o funcionário público vai fazer? Ele consegue, com uma competência analítica, saber que isto não significa necessariamente que os espaços verdes previnem doenças respiratórias. Pode apenas simplificar que essas zonas têm menos tráfego automóvel ou que têm população com rendimentos mais elevados e melhor acesso a cuidados de saúde. Compreender estas nuances é essencial para nós conseguirmos tomar boas decisões e decisões baseadas também em dados. A seguir temos a importância da comunicação e da empatia. Ora, este ponto é crucial. Num mundo cada vez mais tecnológico como o nosso, as competências humanas tornam-se ainda elas mais valiosas. Pensem num serviço de finanças, onde o cidadão, por exemplo, idoso, chega com uma dúvida sobre a sua declaração de IRS. Podem ter o melhor sistema de IA do mundo a criar respostas automáticas, mas se aquele cidadão não consegue compreender a linguagem técnica, se ele está ansioso, se ele tem dificuldade em navegar num sistema digital, é preciso um ser humano com empatia para o ajudar. A capacidade de comunicar de forma clara, de adaptar a linguagem ao interlocutor, de ouvir ativamente, de demonstrar empatia, isto não é substituído pela IA. Torna-se cada vez mais diferenciador o atendimento que nós damos. E há algo mais, à medida que os processos simples e rotineiros eles são automatizados, os funcionários públicos vão lidar cada vez mais com casos complexos, com exceções, com situações difíceis, e são precisamente estas situações que exigem mais competências nossas. A seguir, temos a adaptabilidade e a aprendizagem contínua. Esta é a quarta competência. A tecnologia está a evoluir muito rapidamente. O que é verdade hoje pode não ser verdade daqui a 2 anos. Vão surgir novas ferramentas. Aliás, eu costumo dizer que cada vez que eu me deito e acordo, há uma nova ferramenta. E estes processos que funcionam hoje serão substituídos amanhã. Isto significa que o quê? Que o modelo tradicional de eu aprendo uma vez e uso a vida toda já não funciona. Nós temos que estar abertos a aprender continuamente, a experimentar novas ferramentas de trabalho, a sair da nossa zona de conforto. E é aqui que eu quero dizer algo importante, que é ter dificuldade com a tecnologia não é sinal de incompetência, é perfeitamente normal. O que importa é nós termos curiosidade e vontade em aprender. Por exemplo, eu no meu trabalho com diferentes entidades públicas e tenho visto que muitas vezes são os funcionários mais experientes, aqueles que conhecem mais os processos, que fazem as melhores sugestões sobre como é que a tecnologia pode ser aplicada, porque conhecem as dores, conhecem os problemas reais, vivem diariamente aquilo. Por último, temos o trabalho em equipa, máquina-humano. Ora, isto é algo novo e é preciso nós desenvolvermos esta capacidade de trabalharmos em equipa com ferramentas de IA. O que é que isto significa? Que nós temos de compreender quais é que são os pontos fortes, quais é que são os pontos fracos de cada elemento da equipa, seja ele o humano ou o tecnológico. Significa também saber quando confiar no sistema e quando questionar os seus resultados. Significa ainda ser capaz de dar feedback sobre como é que esta tecnologia pode ser melhorada. Vamos aqui pegar num exemplo. Um tribunal, um sistema de IA, ele pode analisar jurisprudência, pode sugerir sentenças similares para aqueles casos parecidos. O juiz que trabalha bem com esta tecnologia vai usá-la para garantir consistência e descobrir precedentes relevantes que ele próprio poderia ter esquecido. Mas não deixa que o sistema tome a decisão por ele. A decisão vai ser sempre desta pessoa, ou seja, sempre humana. Vai a ter por base uma decisão informada e essa informação veio da tecnologia. Depois de falarmos de todas estas competências, é natural que cada um de vocês esteja a pensar: e onde é que eu me posiciono? Ora, este diagnóstico é fundamental. E a boa notícia é que nós não precisamos de ser excelentes em tudo. É preciso termos consciência dos nossos pontos fortes e das nossas áreas de desenvolvimento. Algumas questões que podem ajudar neste diagnóstico. Sinto-me confortável a utilizar novas ferramentas digitais? Quando me deparo com o sistema, tento explorar e aprender sozinho ou desisto rapidamente? Quando vejo dados ou estatísticas, consigo interpretá-los com segurança? Ou sinto que falta base para compreender o que significam? Quando consigo comunicar com conceitos técnicos de forma simples a pessoas sem conhecimentos técnicos? Quando surge uma mudança nos processos de trabalho, qual é que é a minha reação? Eu vejo como uma oportunidade ou como uma ameaça? Estas questões não têm umas respostas certas ou erradas, são apenas pontos de reflexão que nos permitem identificar qual é o nosso próprio caminho de desenvolvimento.
Entramos agora numa parte absolutamente crucial desta nossa conversa, deste nosso webinar, que é a questão da ética na utilização da IA no setor público. Ora, aqui temos que ser muito claros, a IA não é neutra, ela nunca foi. Por muito sofisticado que seja o algoritmo, ele foi criado por nós, por seres humanos, e foi treinado com dados recolhidos em determinados contextos, ou seja, ele vai inevitavelmente refletir escolhas e valores. Por exemplo, no setor privado, uma empresa pode fazer escolhas que privilegiam a rentabilidade, a eficiência, a segmentação do mercado, e no setor público os valores são diferentes. Estamos aqui a falar de equidade, imparcialidade, interesse público, proteção dos direitos fundamentais. Isto tem implicações muito concretas. Ora, um sistema de IA que aprende com dados históricos pode perpetuar discriminações que existiram no passado. Se historicamente determinados bairros, por exemplo, receberam menos investimento público, um algoritmo que use dados históricos para alocar estes recursos pode continuar a excluir esses mesmos bairros, a não ser que haja aqui uma intervenção humana consciente para corrigir esse erro. Outro dos grandes desafios da IA, e o que nós chamamos de caixa negra, está relacionado com a transparência. Há sistemas que são muito sofisticados, como as redes neuronais profundas, que conseguem aqui fazer previsões muito precisas, mas ainda não conseguem explicar na nossa linguagem, a linguagem humana, porque é que fizeram determinada previsão. Isto é problemático em muitos contextos, mas também é especialmente problemático no setor público. Ora, vamos imaginar um cidadão que vê o seu pedido de apoio social recusado e pergunta porquê. E a resposta foi: o algoritmo decidiu. O algoritmo não pode decidir, isto é inadmissível. O cidadão tem aqui o direito a compreender as razões desta decisão e a contestá-las. Ele ajuda na decisão, não pode decidir. Por isto é que no setor público há que fazer aqui uma escolha consistente, que é, muitas vezes é preferível usar sistemas menos sofisticados, mas que sejam mais explicáveis, do que sistemas muito precisos, mas que sejam opacos. E há outra camada de transparência que é igualmente importante. Ora, os cidadãos têm o direito de saber quando é que estão a interagir com o sistema de IA. Se entram num chat de atendimento, têm o direito de saber que não estão a falar com uma pessoa, mas sim com um bot. Se recebem uma decisão, têm o direito de saber se houve uma intervenção de sistemas automáticos. Outro ponto muito importante é a proteção de dados e o RGPD, que já as pessoas já se esqueceram um bocadinho, que ele entrou em vigor em 2018, mas ele continua cá. E a utilização da IA implica inevitavelmente o tratamento de grandes volumes de dados. E claramente que isto é o território do RGPD. Ele não proíbe a utilização da IA, ele estabelece regras muito claras sobre como é que os dados pessoais podem ser tratados. E estas regras são particularmente exigentes quando se trata de decisões automatizadas que afetem significativamente as pessoas. Ora, um sistema de IA que analisa padrões de consumo de água, por exemplo, para detectar fugas, é em princípio perfeitamente legítimo. Mas se esse mesmo sistema começar a fazer inferências sobre os hábitos de vida das pessoas e a usar essas inferências para outros fins, ele pode estar a violar o RGPD. Então, cada funcionário público que trabalha com estes sistemas de IA tem a responsabilidade de compreender, pelo menos ao nível básico, quais é que são as regras de proteção de dados aplicáveis. Não é preciso ser um jurista como eu, mas é preciso sabermos quando é que devemos consultar alguém especialista da área de direito. Relativamente à responsabilidade na supervisão, e aqui chegamos a um ponto absolutamente fundamental, que é quando um sistema de IA comete um erro, de quem é a responsabilidade? Aqui a resposta é clara, é sempre de um ser humano, nunca da máquina. Ora, se um sistema de IA aprova indevidamente um pedido, um subsídio, a responsabilidade é de quem supervisionou esse sistema, de quem o implementou, de quem não garantiu os controles adequados. Isto significa que a introdução da IA não reduz aqui a responsabilidade dos funcionários, de certa forma até aumenta. Porquê? Porque passamos a incluir a responsabilidade de supervisão de sistemas automáticos. E esta supervisão não pode ser meramente formal. Não basta nós apertarmos um botão de aprovar quando o sistema dá uma recomendação. É preciso compreendermos esta recomendação, validá-la, assegurar que faz sentido naquele determinado contexto. E por último, mas não menos importante, temos a equidade e a inclusão. Ora, a IA tem o potencial de reduzir as disparidades e promover a inclusão. Por exemplo, um sistema de tradução automática pode tornar os serviços públicos acessíveis a cidadãos que não falam português. Um sistema de reconhecimento de voz pode permitir que pessoas com deficiências motoras acedam a serviços online.
Mas a IA também pode ampliar ou amplificar estas desigualdades. Cidadãos que têm menos literacia digital podem ficar excluídos de serviços que se tornam só digitais. Sistemas que são treinados com dados que não representam toda a população podem discriminar minorias. Por isso é que sempre que se implementa um sistema de IA num serviço público, é fundamental fazer-se esta pergunta, que é: quem pode ficar excluído? E a seguir fazer outra: quem pode ficar prejudicado? E a seguir, como é que nós garantimos que isso não acontece? Deixem-me terminar esta secção aqui com um dilema ético real. Imaginem um sistema de IA que prevê a probabilidade de reincidência criminal. Este sistema é usado para informar decisões sobre liberdade condicional. Ora, o sistema é preciso nas suas previsões, mas, como usa dados históricos, e historicamente há mais condenações de pessoas de determinadas origens étnicas, o sistema vai atribuir sistematicamente pontuações de risco mais elevadas a pessoas dessas origens. O que é que nós fazemos? Usamos o sistema porque é preciso, sabendo que vai perpetuar esta discriminação? Ajustamos o sistema, o ideal, ou vamos ajustar o sistema para corrigir este desvio, saber que isso pode reduzir a sua precisão? Não usamos o sistema de todo. Não é uma resposta fácil, mas é exatamente por isto que precisamos que os funcionários públicos tenham a formação adequada e sejam capazes de identificar estas questões e participar nos debates sobre como é que havemos de resolver. Agora, vamos para a parte mais concreta e prática, que é como é que a IA está efetivamente a ser aplicada em diferentes áreas do serviço público. Comecemos pelo atendimento ao cidadão, que é talvez a aplicação mais visível. Já existem chatbots, assistentes virtuais, que se estão cada vez a tornar mais comuns. E aqui é importante desmistificar algo, que é um chatbot bem implementado não é uma forma de piorar o serviço, é uma forma de melhorar. E pensem na quantidade de questões simples e repetitivas que vos chegam diariamente, onde apresenta este documento, qual é o prazo para isto, que documentos é que eu preciso. Estas questões consomem muito tempo do vosso tempo, mas são simples de responder. Ora, um assistente virtual pode responder a estas questões de forma automática e instantânea 24 horas por dia. E quando encontra uma questão mais complexa, então ela sim vai encaminhar para vocês, humanos. O resultado é que os funcionários vão ficar mais livres para lidar com situações que realmente requerem a sua própria intervenção. Olhem, um exemplo interessante vem aqui do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Eles implementaram aqui um assistente virtual para triagem de sintomas. O cidadão descreve os sintomas que tem, o sistema faz algumas perguntas de seguimento e dá a recomendação se é caso para ir às urgências, se é caso para marcar uma consulta ou se a pessoa pode ficar em casa. Isto não vai substituir os médicos, claro que não, nem o SNS vai substituir os enfermeiros, mas ajuda aqui a direcionar as pessoas para um nível de cuidados mais adequados e acaba por reduzir estas idas desnecessárias às urgências. A segunda grande área de aplicação é a automatização de processos. E aqui estamos a falar de tarefas que, francamente, ninguém gosta de fazer. Introduzir dados manualmente, verificar se os documentos estão completos, encaminhar processos de acordo com as regras pré-definidas, preencher formulários que sejam repetitivos. Estes sistemas de processamento inteligente de documentos, eles conseguem, por exemplo, receber uma fatura digitalizada, extrair automaticamente os dados relevantes, ou seja, o fornecedor, o valor, a data, validar se está tudo correto e lançá-los no sistema de contabilidade. Portanto, o funcionário só intervém aqui se houver alguma anomalia. Outro exemplo. Verificação de completude de candidaturas. Quando chega uma candidatura para uma licença ou uma autorização, o sistema pode verificar automaticamente se todos os documentos obrigatórios estão presentes, se estão nos formatos corretos, se os dados são consistentes entre si e se está tudo bem, o processo avança. Agora, se faltar algo, o processo consegue criar automaticamente uma comunicação ao cidadão a indicar o que é que falta. Isto não só vai tornar o processo mais rápido, como o torna mais consistente e vai eliminar a possibilidade que um funcionário, num dia menos bom, esteja a esquecer-se de verificar alguma coisa. A terceira aplicação é talvez a mais transformadora a longo prazo, que é o uso de IA para informar políticas públicas baseadas em evidências. Ora, tradicionalmente, muitas decisões políticas eram tomadas com base em intuição, experiência ou pressão de grupos de interesse.
Com a quantidade de dados que nós agora temos disponíveis e com as ferramentas de IA que existem para os analisar, nós podemos tomar decisões muito mais informadas. Um exemplo concreto, olhem, o planeamento de transportes públicos. Os sistemas de IA conseguem analisar dados de utilização dos autocarros, do metro, cruzar com dados demográficos ou com padrões de mobilidade, identificar onde é que há necessidade de reforçar serviços ou de criar novas rotas. Isto é muito mais eficaz do que simplesmente respondermos a queixas ou fazer inquéritos que geralmente têm sempre aqui alguns desafios de quem, ou a própria opinião da pessoa de quem responde. Outro exemplo, a detecção precoce do abandono escolar. Ora, os sistemas conseguem analisar múltiplos indicadores, faltas, notas, participações disciplinares, contexto socioeconómico e identificar alunos em risco de o abandono escolar antes dele próprio acontecer. O que é que isto vai fazer? Vai permitir intervenções preventivas muito mais eficazes do que tentar recuperarmos alunos depois de eles já terem abandonado a escola. Na área da saúde também já temos modelos de IA que conseguem prever surtos de doenças infecciosas ao analisar múltiplas fontes de dados, pesquisas online sobre sintomas, vendas de medicamentos, dados de urgências hospitalares e permite mobilizar recursos antes do surto de facto se tornar grave. Onde é que também poderá ser importante? No apoio à decisão. Muitas decisões da administração pública são complexas porque envolvem aqui múltiplas variáveis, legislação extensa, jurisprudência abundante e a nossa mente tem limites na quantidade de informação que nós conseguimos processar de forma simultânea. A IA consegue funcionar como uma segunda opinião, que vai fazer o quê? Vai ajudar os decisores a terem em conta todos estes fatores relevantes. Por exemplo, num processo de licenciamento urbanístico, o sistema de IA consegue verificar autonomamente se o projeto cumpre todas as anomalias aplicáveis, o plano diretor municipal, os regulamentos de construção, a legislação ambiental, assinalar potenciais incompatibilidades e sugerir ainda condicionantes. Ora, o técnico vai continuar a analisar o processo e vai tomar a sua decisão, mas tem agora uma ferramenta que garante que nada daqueles processos, que nada daqueles passos foram esquecidos. Na atribuição de apoios sociais, os sistemas de IA podem integrar informação dispersa por múltiplas bases de dados, por exemplo, segurança social, a finanças, o emprego, a saúde, e conseguem apresentar aqui uma visão 360 da situação familiar de cada família e permite decisões que sejam mais justas e mais informadas. A quinta aplicação, detecção de anomalias e fraude. Isto é uma área onde a IA é particularmente eficaz, porque ela consegue identificar padrões suspeitos num grande volume de dados, o que seria impossível para nós que temos que analisar manualmente. Por exemplo, na área fiscal, algoritmos de machine learning já conseguem identificar declarações de IRS que têm padrões anómalos, que parecem aqui ser inspecionadas. Isto não prova que há fraude, mas permite direcionar as inspeções de forma muito mais eficiente. Na contratação pública, os sistemas de IA conseguem analisar padrões de adjudicação e identificar situações potencialmente problemáticas. Sempre os mesmos fornecedores a ganhar, valores que são consistentemente abaixo dos limiares que exigiram concursos mais complexos, alterações frequentes aos contratos depois de adjudicados e por aqui fora. No pagamento de subsídios, os sistemas de IA podem detectar beneficiários que, pelos seus padrões de rendimento ou património, não deveriam estar a receber determinados apoios. E é importante sublinhar, estes sistemas não acusam ninguém. Eles criam alertas que depois têm de ser investigados por nós, pessoas, mas reduzem aqui drasticamente nós estarmos a ver uma data de documentos e procurarmos uma agulha num palheiro. Quais é que são as ferramentas que já estão disponíveis? Ora, temos ferramentas de transcrição automática que convertem reuniões gravadas em texto, o que nos permite imensas horas de trabalho administrativo. Também existem ferramentas de tradução que permitem comunicar com cidadãos estrangeiros, ferramentas de sumarização que conseguem extrair os pontos principais de documentos extensos, ferramentas de análise de sentimento que ajudam a perceber o tom das comunicações com os cidadãos. E muitas destas ferramentas são gratuitas, ou estamos a falar de baixos custos, portanto, e podem fazer uma diferença imediata na nossa produtividade cotidiana. Dê-me só aqui um minuto. Oi, aqui. Depois, o que é que nós temos? Como é que é a questão da mudança? Como é que nós podemos mudar? O caminho está à nossa frente. Agora, como é que cada um de vocês, individualmente, e as vossas organizações, coletivamente, como é que vocês se podem preparar para esta transformação? A primeira coisa importante é a gestão da mudança.
Ora, a introdução da IA não é apenas uma mudança tecnológica, é uma mudança cultural. E como todas as mudanças culturais, vai encontrar resistência. Ora, esta resistência é natural e em muitos casos é justificada. Há aqui receios que são legítimos sobre a segurança no emprego, perda de autonomia, aumento da carga de trabalho durante esta transição. Mas a forma de lidar com esta resistência não é ignorá-la, não é minimizá-la, é reconhecê-la, é compreendê-la, é envolver as pessoas no processo de mudança. E estas implementações de IA que correm melhor onde os funcionários vão utilizar a tecnologia e onde estão familiarizados com ela desde o início. Porquê? Porque são eles que conhecem os processos, são eles que sabem onde estão os problemas, que podem identificar oportunidades e riscos e mesmo coisas que as pessoas da informática não estão a ver porque não fazem aquele trabalho diariamente. Agora, em termos de desenvolvimento individual, há várias estratégias que podem ser adotadas. A primeira é a formação formal. E aqui é importante ser estratégico. Não faz sentido toda a gente fazer o mesmo curso, é preciso identificar que competências é que são necessárias para cada função e direcionar a formação em conformidade disso. Para alguns pode fazer sentido uma formação mais técnica que permita configurar e adaptar ferramentas, para outros pode fazer sentido uma formação focada em governação de inteligência artificial, para outros ainda o mais relevante pode ser uma formação em análise de dados e visualização de informação. Então, a segunda estratégia é a aprendizagem experimental. E isto é algo que pode começar imediatamente, sem esperarem por uma formação formal. Se nós começarmos a experimentar as ferramentas de IA no nosso trabalho cotidiano, usar um assistente de escrita para redigir e-mails, usar ferramentas de transcrição numa reunião, usar um sistema de sumarização para analisar documentos extensos. Claro que temos que sempre respeitar aqui as normas de segurança, a proteção de dados e agora o AI Act, que é uma coisa que já está em vigor desde 2024 e que temos todos que saber implementar até agosto deste ano, mas se nós não experimentarmos e se nós não falharmos, não vamos conseguir aprender. Porque experimentar, falhar, aprender é fundamental. A terceira estratégia é a aprendizagem entre partes. Ora, nós podemos criar grupos de partilhas de experiência dentro das vossas organizações. Imaginem, quando alguém descobre uma forma útil de usar a IA, partilhar com os colegas, quando alguém encontra um problema, discutir em conjunto como é que pode ser resolvido. Na verdade, há cada vez mais recursos formativos disponíveis e muitos deles até são gratuitos. A nível europeu, há aqui o Digital Skills and Job Platform, que oferece uma formação a nível de competências digitais, inclusive a IA. Depois também há comunidades online, fóruns, podcasts, webinars como o nosso. O importante é nós termos uma atitude proativa, ou seja, não esperarmos que alguém nos venha bater à porta e oferecer uma formação, procurar ativamente oportunidades de aprendizagem. Uma das coisas mais valiosas que pode ser feita é criar comunidades de prática em torno da IA na administração pública. Imaginem uma rede informal de funcionários públicos de diferentes entidades que se reúnem periodicamente, mesmo que seja virtual, para partilhar experiências, discutir desafios, aprender uns com os outros. Por exemplo, alguém numa Câmara Municipal que implementou com sucesso um chatbot pode partilhar as lições aprendidas com alguém numa junta de freguesia que está a pensar fazer o mesmo. Alguém que enfrentou um dilema ético pode discuti-lo com pares e perceber como é que os outros lidaram com situações semelhantes. Estas comunidades são extraordinariamente valiosas porque permitem-vos aprender com os erros dos outros sem vocês terem de os cometer por vocês próprios. E para terminar esta secção, quero deixar aqui uma mensagem que é: cada um de vós tem um papel a desempenhar nesta transformação. Não é preciso sermos gestores, não é preciso sermos especialistas em tecnologia, mas cada um de vocês, na vossa função, pode contribuir. E pode contribuir ao manter-se informado, podem contribuir ao experimentar novas ferramentas, podem contribuir ao levantar questões éticas, podem contribuir ao partilhar o vosso conhecimento com colegas e podem contribuir dando feedback sobre os sistemas que vocês usam. A transformação digital na administração pública não vai acontecer de cima para baixo, vai acontecer através de milhares de pequenas ações, de milhares de pessoas, cada uma a fazer a sua parte. Bem, da minha parte e da explicação, chegamos ao fim. Deixem-me só aqui resumir as mensagens principais, que é, primeiro, a inteligência artificial não é ficção científica, também não é um bicho de sete cabeças, ela está aqui agora e está a transformar a forma como a administração pública funciona e poderá vir a funcionar. Em segundo lugar, a administração pública não, a inteligência artificial, perdão, não vai substituir pessoas. Ela vem transformar funções, libertar-nos de tarefas repetitivas e permitir-nos focar naquilo que de facto nos torna insubstituíveis, que é o nosso juízo, a nossa empatia e a capacidade de lidar com contextos complexos. Em terceiro, todos vós, funcionários públicos, precisam de se adaptar.
Nós precisamos de desenvolver novas competências, mas não precisamos de nos tornar técnicos. Precisamos é de ser utilizadores informados e críticos da tecnologia. A ética não pode ser aqui uma reflexão tardia, ela tem de estar no centro de qualquer implementação de IA no setor público. É muito importante garantir a equidade, a transparência, a proteção de dados, a responsabilidade, e estes são valores inegociáveis. A nível de aplicações concretas da IA, vocês podem começar a usá-las e elas podem fazer aqui uma diferença imediata na qualidade do serviço ao cidadão e na eficiência dos processos. Algumas dessas aplicações até já estão ao alcance de qualquer um, muitos deles já conhecem, o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, portanto, eles já ajudam no nosso trabalho. O caminho está à frente, mas para nós lá chegarmos precisamos de uma aprendizagem contínua, precisamos de experimentar, de partilhar conhecimento, e cada um de nós tem esta responsabilidade individual de contribuir para esta formação. E agora, para terminar, e antes de irmos aqui a algumas questões que vocês possam ter, quero agradecer-vos novamente pela vossa presença e atenção. Eu sei que o tempo passa rápido e que nós apenas conseguimos ver a superfície de um tema tão vasto. Se aquilo que vocês ouviram hoje, se vos despertou a curiosidade, se ficaram com vontade de aprofundar estes temas, de desenvolver competências, de fazer parte ativa desta transformação, é exatamente a reação que eu esperava provocar com este webinar. A transformação digital da administração pública é, sem dúvida, um dos projetos mais importantes que o nosso país tem em mãos nas próximas décadas e precisamos de pessoas como vocês, comprometidas com o serviço público para termos sucesso. E agora estou disponível para questões que vocês queiram colocar e que eu consiga responder. Olá, Marta. Olá, Isabel. Ora bom, o que nós verificamos, não sei se quiser então colocar, temos aqui uma ou duas questões que eu posso já colocar. Aviso já. Eu estou a ver, eu estou a ver. Está a ver? Quer que eu comece, Isabel, que eu estou a ver, estou. Sim, sim. Então, uma pergunta de não percebi o que temos de implementar até agosto, pode clarificar? Claro que sim. O que estamos a falar é do AI Act, ou seja, é a nova regulamentação da União Europeia. Em 2018 saiu o RGPD, como vocês sabem, mas eu costumo dizer que há uma era antes do Covid e o após-Covid. E como nós entramos numa era totalmente digital e em 2022 surge então o ChatGPT, em 2023 começam a surgir outras ferramentas de IA, nós precisávamos de uma legislação pelo menos que regulasse esta questão da IA. O que é que nós podemos colocar na IA? O que é que são dados sensíveis? O que é que não são? Como é que a IA pode ser construída? Se a IA nos pode dar informações que não deve, de coisas ilegais? Portanto, tudo isto vem previsto no AI Act. É uma diretiva que a União Europeia criou, entrou em vigor em agosto de 2024, é suposto estar totalmente implementada até 2027, mas até agosto de 2026 todos nós temos que saber usar o AI Act. E por muito que vocês às vezes pensem, isto é a nível empresarial. Não, mesmo nós, pessoas singulares, temos que saber usar e estar em conformidade com a AI Act. Não é fazer qualquer pergunta na IA, não é colocar qualquer documento na IA. Eu não sei se algum de vocês viu as notícias, há aqui duas questões com a Deloitte já foi apanhada, não foi em Portugal, mas já foi apanhada a utilizar contas gratuitas do ChatGPT e a colocar informação confidencial que não pode colocar lá dentro e foi penalizada. A nós vai-nos acontecer a mesma coisa, portanto é preciso termos base e sabermos como usarmos a IA de forma ética e regulamentar, está bem? Do AI Act. Pode dar exemplos de ferramentas de IA gratuitas para transcrever e sumariar reuniões. Tem o Otter AI, é uma delas, pelo menos aquela que me vem agora à cabeça de repente, ela é grátis, vocês conseguem pelo menos gravar. Também, se não quiserem usar esse tipo de ferramentas, podem gravar com o áudio do vosso telemóvel e depois há outras ferramentas de IA, o Otter também é uma delas, em que vocês conseguem colocar o áudio e ela automaticamente faz-vos a transcrição. Se aquilo tiver em inglês, vocês conseguem traduzir para português, se tiver em português, vocês conseguem traduzir para inglês. Também outra prática, em vez de se vocês às vezes estamos aqui a fazer gatafunhos à mão e estamos a demorar séculos a construir um resumo, também podemos colocar na inteligência artificial as fotografias das notas que nós tiramos durante as reuniões e pedir para ela construir um resumo à volta daquilo que foi falado. Há aqui uma questão, mas a utilização dessas ferramentas de transcrição de reunião pode levar a leaks de informação sensível? Sim, pode, mas a questão é, e pronto, e aqui lá está, usar com ética, com a regularidade e a importância de estarmos em conformidade com o AI Act. Se nós soubermos usar as ferramentas, não há fugas de informação, porque a questão é anonimizar. Como é que nós
conseguimos anonimizar uma reunião. Claro que a ferramenta não vai registar a voz, portanto a voz da pessoa está salvaguardada. Quando nós pedimos a transcrição da reunião, é que temos que usar o prompt devido para que a informação fique cingida àquilo que é necessário, está bem? Portanto, esses leaks não ocorrerão. Muito bem. Marta, enquanto não surge aqui mais nenhuma questão, eu vou deixar aqui algumas indicações. Ai, para lá, Isabel, deixa-me só responder a uma, desculpa. Ok, então entrar. Surgiu aqui uma pergunta. A questão que coloca é a seguinte: com estas ferramentas já disponíveis, tipo ChatGPT, pode alterar o pensamento ou de decisão? Não, é assim, tem que haver aqui um distanciamento, não é? Claro que eu ouço muitas pessoas dizerem a inteligência artificial é para os preguiçosos, porque nós colocamos lá e aquilo faz o nosso trabalho. Tem que haver o nosso próprio juízo, que é como se nós contratássemos um estagiário e pedíssemos a opinião a esse estagiário. Trata a IA como se fosse o meu estagiário. E eu, quando saí da faculdade, sou muito sincera, não sabia grande coisa. Portanto, tem que dar um descrédito, que é, ok, este estagiário ajudou-me a recolher informação, ajudou-me a analisar, mas eu vou ouvir a opinião dele e vou tomar uma decisão. Mas vocês também podem pedir a estas ferramentas para assumirem várias posições. Olha, assume uma posição de direção, assume uma posição de cliente, assume uma posição de funcionário. Que tipo de argumentos é? Portanto, não acredito que mude o nosso pensamento, mas pode mudar a decisão, no sentido em que fazemos uma decisão muito mais informada, porque conseguimos ter uma visão diferente, uma visão de 360 que só por nós, com as nossas informações, não teríamos. Já viu este Então, de... há algum sistema de IA que podemos utilizar que não comprometa os dados internos e que esteja já a ser promovida pelo IA, não é IA Act, é AI Act, é ao contrário, ou pelas entidades públicas, porque mesmo usando certos prompts pode existir alguma fuga de informação. Não há nenhuma ferramenta que a União Europeia vos diga para usar, até porque todas as ferramentas que nós conhecemos não são criadas na União Europeia, são na América. No entanto, discordo com a questão dos prompts. Portanto, se os prompts forem corretos, não há aqui grande fuga. Claro que nós também temos que anonimizar, volto a repetir a importância de anonimizar a informação, mas garanto-vos que os prompts com a anonimização não há qualquer problema de que a informação fuja para um lado que não deva, está bem? É mesmo saber usar. Tem referenciado as boas soluções para trabalhos de natureza mais jurídica, pensando nas funções de consultoria. Eu não percebi a questão de tem referenciado as boas soluções. Posso dizer que a nível de ferramentas de IA, as ferramentas ajudam muito nos nossos trabalhos. Eu que sou da área jurídica, como disse que sou jurista, e a Isabel também me apresentou, uso muito a inteligência artificial no meu dia-a-dia e a forma como eu utilizo, eu consigo ter uma produtividade de 80% acima daquela que eu tinha antes. Portanto, nós somos dos países que mais trabalhamos e menos produtividade temos e sem sombra de dúvidas que a inteligência artificial aumenta a nossa produtividade, que eu acho que é isso que nós queremos. Nós não queremos ninguém que nos substitua, queremos ser, sim, melhores diariamente no nosso trabalho. Não sei se respondi. Deixa eu ver se há mais. Fazer uma sessão de Prompting Engineer é fundamental para o uso de IA. Nós temos uma formação de Prompting Engineer, temos uma virada para o âmbito jurídico, vamos ter uma virada para a função pública, que era isso que a Isabel depois queria falar convosco sobre as próximas formações que nós iremos ter. Mas sim, vamos ter e já tivemos para a escrita jurídica e está agendada uma segunda edição para quem se inscrever. O prompt é fundamental, porque muitas pessoas fazem perguntas na IA e depois dizem eu não percebo porque é que isto é espetacular, porque a resposta é totalmente básica. Não é. A forma como nós fizemos a pergunta é que é básica. Se a pergunta for escrita de uma maneira diferente, obviamente que o resultado será diferente. Portanto, para concluir, só quero deixar a indicação então que vamos partilhar o vídeo e vamos partilhar mais informação sobre próximos webinars e ações de formação. Vamos ter um webinar amanhã sobre o RGPD e o AI Act. Portanto, ainda podem, se quiserem inscrever-se, e iremos ter também depois a formação direcionada neste âmbito, mas direcionada mais para a administração pública. Marta, não sei se quer despedir para eu a libertar. Sim, olhem, da minha parte agradeço e espero que tenham gostado e que tenham ficado pelo menos esclarecidos em alguns pontos. Obrigada e até uma próxima.